Adolescentes, olá para todos aqueles que acompanham nossas lições, nossas aulas sobre Jesus e os 10 mandamentos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Continue se cuidando para ter uma vida saudável, tá? Nós somos da primeira igreja evangélica batista aqui em Araraquara. É uma satisfação saber que você está aqui para meditarmos juntos na palavra de Deus. Nós vamos continuar o estudo sobre Jesus e os 10 mandamentos, tá? A semana passada, o professor Rodrigo, ele fez uma reflexão sobre o 5º mandamento. E aí nós vamos relembrar os mandamentos até agora estudados. Quais são eles? Primeiro, então são 10 mandamentos. Primeiro, não adore outros deuses. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que lá há no céu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 5. 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E hoje é o 6º mandamento. Não matarás, certo? É a lição de hoje que se chama Viver e Deixe Viver. Nós vamos primeiro orar a nosso Deus, né? Nosso Deus eterno, para que Ele nos ajude a entender a sua vontade e que nós possamos aprender a obedecê-lo, tá? Que nós possamos aprender a obedecer os seus preciosos ensinamentos. Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, Senhor Deus, e por esta oportunidade de poder abrir a Tua Palavra e meditar um pouquinho mais de Ti, Senhor Deus. Esteja com cada pessoa, Senhor Deus, que está aqui na cidade de Araraquara, Senhor Deus, estamos num momento difícil dessa pandemia, Senhor Deus, tantas pessoas, Senhor Deus, sofrendo, Senhor Jesus, que o Senhor esteja com cada pessoa, Senhor Deus, com cada lar, Senhor Deus. Esteja também, Senhor Deus, com as pessoas que estão longe daqui, que estão ouvindo a Tua mensagem, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, indo até aí, libertando eles da dor, Senhor Deus, e de todo mal, Senhor Deus. Cuide de cada pessoa, Senhor Deus, que está ouvindo agora a Tua mensagem e com cada familiar também. Obrigada pela Tua proteção e pela Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Então, olha lá, pessoal. Eu vou perguntar algumas coisas para vocês. Podemos medir quanto vale uma vida? Qual foi a maior quantia em dinheiro que você já viu? Qual a maior quantidade de dinheiro que você já viu? Você acha que toda essa quantia do mundo de dinheiro, toda essa quantia de dinheiro que você já viu, vale uma vida? Podemos definir se uma pessoa deve continuar ou não vivendo? Será que a gente pode definir essa pessoa vai viver ou essa pessoa vai morrer? São perguntas para a nossa reflexão. A vida. Não matarás. Não matarás. É o nosso mandamento de hoje, o 6º mandamento. Não matarás abre uma sequência de mandamentos apodíticos. Que é isso, professora Fernanda? O que é isso? Isso são sentenças que simplesmente expressam um mandamento ou proibição sem qualquer condições ou restrições. Apenas fala, não matarás, você não deve matar. Só isso, né? Só isso. E aí a gente vai ver que é uma sequência, então, de mandamentos assim, curtinhos, falando, não faça isso, tá? E aí não tem explicações. Não é igual o que? O 5º mandamento, que fala, honra teu pai e tua mãe, que para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Que aí tem até o quê? Uma promessa. Se você honrar, obedecer os seus pais, você vai viver mais nesse mundo. Aí nesse caso não tem nada, só fala, não matarás. Bom, segundo a Bíblia, a vida, ela é um presente precioso, tá? Que Deus deu à humanidade. Fomos criados por Ele, a sua imagem e semelhança, como vemos em Gênesis 1, Deus nos criou. E Ele mesmo é o dono da vida. Enquanto nós somos administradores dela, você administra a sua própria vida.
O plano de Deus é que não apenas tenhamos vida, mas que nós tenhamos vida e abundância, uma vida saudável, uma vida plena, uma vida íntegra. Em Gênesis 4, na sequência, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 4, nós vemos então o quê? A história do primeiro assassinato que aconteceu na história do mundo. Quem conhece Caim e Abel? Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, tá? Eles foram as primeiras crianças que viveram nessa terra. Caim e Abel, as primeiras crianças. E aí, lembrando, o que estava acontecendo em Gênesis 4? Oferta, os dois foram o quê? Ofertar, né? Fazer uma oferta, um sacrifício para Deus, ofertar a Deus, adorar a Deus através de suas ofertas. E qual foi a oferta de Caim para Deus? Bom, Caim ele era agricultor, ele ofertou do fruto da terra, tá? Os frutos da terra. E qual foi a oferta de Abel? Ele ofertou a gordura das primeiras crias de suas ovelhas, tá? Então ele tinha os carneirinhos lá e ele o quê? Ele sacrificou então os carneirinhos mais bonitinhos para Deus, para adorar a Deus. E Deus gostou da oferta de Abel, porque era dessa forma que deveria ser o sacrifício que Deus já tinha avisado, com derramamento de sangue, não com frutas. E aí o que aconteceu com Caim? Esse foi o problema. E como Caim ficou? Ele ficou irado, mas ele ficou muito irado. Ele ficou muito irado contra o seu irmão. Ele ficou tão irado que o seu rosto mudou, o seu semblante mudou. E aí Deus fala com Caim. Aparece na Bíblia Deus falando com Caim. Ele fala assim, ó: se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Deus fala: cuidado, cuidado, sua ira vai te dominar. Isso ele fala isso no versículo 7 de Gênesis 4. Caim não deu ouvidos à voz de Deus, não ouviu a Deus. E aí o que ele fez? Ele cometeu o primeiro assassinato, o primeiro homicídio. Ele matou o seu irmão Abel. O assassinato intencional de outra pessoa viola a santidade da vida. Deus deu a vida para nós e isso é pecado. Não matarás, não matarás. O que significa isso? Devemos entender o texto como está literalmente colocado na Bíblia. Nesse texto, a ideia não inclui toda a forma de morte provocada, mas especificamente a gente está falando em assassinato. O que é isso? Uma pessoa matando a outra, tá? Alan Cole, tá? Um estudioso, ele lembra que o hebraico emprega principalmente duas palavras para matar, e que a palavra razá, que é R-A-S-A-H, razá, é uma palavra relativamente rara no texto bíblico, que significa assassinato violento de um inimigo, tá? E aí tá escrito: não matarás, razá, tá? Assassinato, não assassine os outros. Esse mandamento ele diferencia homicídio acidental, quando não tem intenção de você matar essa pessoa, e não premeditado, do assassinato então, que é premeditado, pensado, né, propriamente dito. A lei, ela considerava assassinato a morte praticada com premeditação. Que é isso? Então a gente vai ver então em Êxodo, capítulo 21, versículo 13, está escrito assim, ó: porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para o lugar em que eu escolherei, e ali ele ficará livre. Então não poderia ser premeditado, falar assim: olha, aquela pessoa vai passar por aquela parte e eu vou matá-la naquele espaço, porque não tem ninguém olhando, tá? Isso é premeditar, é pensar antes de agir. Que resultava de ódio, ira, raiva,
Em Números, capítulo 35, versículos 20 e 21, fala assim: se um homem empurrar o outro com ódio ou jogar alguma coisa contra ele com má intenção e ele morrer, ou se um homem esmurrar um inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassino. Olha que coisa mais séria, tá? E praticada com a armação de ciladas, tá? Premeditar, fazer toda essa parte antes. Então, criar armadilhas, né? Olha aqui, em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 11, fala o seguinte: mas pode acontecer que um homem tenha ódio de outro. Ele fica de tocaia e ataca e mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. E nesse caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e o entregarão ao parente encarregado de vingar aquela morte, e o criminoso será morto. Olha que sério, gente. Então, olha lá. A lei considerava assassinato a morte praticada, então, com premeditação, arma toda essa parte, que resultava de ódio, ira, raiva, muito rancor da pessoa, e praticada com armar ciladas, armadilhas, né, para a pessoa. Havia em Israel cidades refúgio, tá? Cidades refúgio, para que o suspeito da morte pudesse encontrar proteção. Então a pessoa, ela matava alguém, então ela teria que ir para essa cidade para se refugiar, para ninguém matá-la naquela cidade, né? E para que ela pudesse encontrar proteção enquanto ela não fosse julgada. Enquanto não acontecesse o julgamento daquela ação, daquele assassinato, então ele seria o quê? Ele estaria no lugar esperando o julgamento, tá? Mas alguém que cometia assassinato não podia ser recebido nelas. Um assassinato premeditado, com ciladas, não poderia, tá? E nem mesmo o altar poderia livrá-los. O altar do Senhor, nem mesmo se a pessoa entrasse dentro do templo ou do tabernáculo, do lugar santo, sagrado, naquela época, ele não seria livre, tá? Da morte, porque a sua ação era inaceitável perante o Senhor. Não poderia tirar a vida de outra pessoa, tá? Com assassinato. Êxodo 21, Êxodo capítulo 21, versículo 14, fala o seguinte: mas se um homem ficar com raiva e matar o outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar, a fim de se salvar. Então não adiantava ir lá para o templo e ficar lá, porque ele seria culpado de morte, do mesmo jeito. Então, o homicídio, ele é proibido por Deus, desde muito antes da lei de Moisés. Antes mesmo dos 10 mandamentos, ele já era proibido. Nós vemos isso aonde? Em Gênesis. Gênesis capítulo 9, versículo 6, que fala assim, ó: vontade de Deus. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, tá? Então, não é só ali naquele momento, foi antes, Deus já tinha avisado, tá? Havia absoluta consciência, então, dentro da Bíblia, de que o assassinato de alguém numa situação em que se demonstrasse covardia, rancor, egoísmo e desrespeito à criatura de Deus não era permitido. Você não podia matar os outros, sair matando os outros, não podia. Nós vemos em 2 Samuel, capítulo 3, que Davi condena a ação dos irmãos Joabe e Abisai, por terem assassinado a Abner. Então eles foram lá, não avisaram Davi e mataram Abner. Mesmo que Davi matou várias pessoas, ele participou de várias guerras, mas ele considerava Abner como um homem de bem, e Joabe o matou injustamente, tá? Então Davi condena os seus amigos por ter feito isso. Qual é o problema? O problema estava na falta de senso de justiça. O que é justo? No pecado da traição,
e da maldade do coração humano e não propriamente no ato de matar alguém. O que é justo? O que é justiça? Como pode um crente ser culpado de homicídio sem ter matado uma pessoa? Como pode isso? Como será a atitude, então, dentro do Novo Testamento? O que o Novo Testamento fala sobre isso? Não matarás? Qual a atitude de Jesus perante tudo isso? A lei dizia olho por olho, dente por dente. Jesus declarou que veio para cumprir a lei. E exatamente nessa linha, a visão de justiça seca e objetiva, ela é substituída por uma visão de amor, que atinge até mesmo o inimigo. E que nem mesmo podia desejar o mal a quem quer que seja. Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas, mas vim para acabar com eles. Não vim para acabar com eles. Não vim para acabar com a lei nem os profetas, mas para dar o seu sentido completo, para complementar então a ideia que Deus tinha falado, Deus Pai tinha falado para eles lá no Velho Testamento. E em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, fala o seguinte, Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser a seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Quer dizer, Jesus estende mais ainda, fala até em pensamento. Você não pode tratar a pessoa desse jeito. No versículo 23 fala assim, portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Porque o que Deus quer é que você perdoe. Que de coração você o quê? Perdoe essa pessoa. Então ele deixa bem claro que o simples fato de sem motivo nós nos iramos contra o nosso irmão já nos coloca sujeito então a quê? A disciplina. E que proferir um insulto contra alguém já era motivo e já será motivo suficiente de sermos condenados pelo tribunal de Deus. Não é para você ficar falando mal das pessoas, nem maltratando, nem se irando pelas pessoas. Os crentes são evidentemente advertidos contra o assassinato, tá? Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15, fala o seguinte: se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, por se meter na vida dos outros. E também de que o ódio e o assassinato. 1 João 3, capítulo 15. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Então não é para você odiar o seu irmão, odiar com ódio de morte. Olha, ele é meu irmão em Cristo, mas eu não gosto dele, né? Olha, eu gosto de todo mundo, menos desse. Tem alguma coisa errada, né? Não tem? Homicídio, tá? Matar o outro é uma das marcas do ímpio, do maligno, do malvado. Em Romanos, capítulo 1, versículo 29, fala assim, esses homens, eles estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentira e malícia, tá? A razão pela qual os que o cometem não podem entrar no céu. Então essas pessoas, esses assassinos, só se eles se arrependerem, eles vão entrar no céu. Senão, olha o que vai acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos,
os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Olha lá, ele está o quê? Na lista daqueles que não vão entrar no reino de Deus. Isso, o assassinato, matar o outro, é algo realmente próprio do inimigo, do diabo, que é o assassino. Ele é assassino. Em João 8, capítulo 8, versículo 44, fala o seguinte: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é de seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Então, assassinar o outro é fazer um mal, maldade para com uma pessoa. Você não pode tirar a vida dos outros, tá? Vida é um presente de Deus. Outra novidade no tratamento que o Novo Testamento dá ao homicídio é que os santos, os crentes, os cristãos, precisam aprender o amor acima de tudo o amor em Cristo, o amor pelos outros. O simples ódio já é visto como assassinato. O simples ódio. Então Jesus ele estende, ele transforma isso em algo integral, muito mais refinado. Por isso todos precisamos nos cuidar espiritualmente. Cada um de nós deve cuidar das nossas emoções, para que o pecado não tenha domínio sobre nós. Muitas vezes a gente sente aquele sentimento terrível. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir para que Deus tire de nós estas atitudes, esses sentimentos terríveis. Então, você adolescente, você aí cristão, você evite a mágoa, evite o ódio, a raiva pelo outro, a inveja, né? Não fique irado, não deixe essa ira tomar conta de você. Peça a Deus que Ele vai te ajudar a perdoar, tá? Não deixe ser tomado por esse sentimento terrível, como aconteceu com Caim. Só Deus pode tirar a vida de alguém. Ninguém mais. Só Deus pode tirar a vida de alguém. Nós não podemos escolher quem vive e quem não vive. Isso não pertence a nós, pertence a Deus, tá? E só Deus pode julgar as atitudes das pessoas. Só Deus, só Deus. E é por isso que nós não aceitamos o aborto. O que é o aborto? O aborto é assassinato, é tirar o nenê antes dele nascer. Isso não agrada a Deus. Isso é um assassinato. Isso não agrada a Deus. Considerando que evidentemente o Senhor deseja a preservação da vida e que essa vida seja uma vida de abundância, uma vida saudável, como podemos nós cristãos contribuir para a diminuição dessa violência? Pela busca da paz e a qualidade de vida para nós e também para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Como você vai fazer? Finalmente, toda a formulação positiva do mandamento é que devemos viver em paz com os outros. Em paz. Em Romanos, capítulo 12, versículo 18, fala assim: no que depender de vocês, de mim, de cada um de nós, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Olha que difícil, hein? Viver em paz com todas as pessoas. Amar o inimigo, que difícil. E orar por ele. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus fala assim, ó: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Eles eram perseguidos, a igreja estava começando a ser perseguida. E Jesus fala, orem pelos seus inimigos. Evite toda a amargura. Você, adolescente, não fique alimentando toda essa raiva, amargura, inveja, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. E toda malícia também. No lugar desses sentimentos, você deve ter benignidade e compaixão. Nós devemos perdoar as pessoas, perdoar uns aos outros, como o Senhor Deus nos perdoou. Em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, fala assim, ó: abandonem
Abandonem, joguem fora toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Cuide dos seus pensamentos, adolescente, para que o seu pecado não cresça como o pecado de Caim e que te devore. Então, cuide dos seus pensamentos. Cuidemos da nossa vida, cuidemos também do próximo, tá? Como um presente de Deus, a vida deve ser valorizada, tanto a sua vida como a vida do outro. Fiquem firmes na palavra de Deus, sempre firmes na palavra de Deus e na oração, tá? O versículo para você guardar no coração. Então, olha lá, o versículo bíblico, né? O texto áureo, qual que é? Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra teu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Então, cuide bem dos seus pensamentos, cuide bem do seu amigo, do seu irmão, daquele que está do seu lado, tá? Cuidado com a ira, com o ódio e com a cólera, tá? Com essa raiva toda que muitas vezes leva a pessoa a fazer coisas terríveis, tá? Pense nisso, tá bom? Queridos adolescentes, queridos irmãos, não matarás, tá? Uma ótima semana para cada um de vocês. Se cuidem aí nas suas casas, usem máscara, usem álcool, se cuidem. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau.